Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Felipe Neto, que andou apagando os tweets dele para tentar conseguir o visto dos Estados Unidos. Meu amigo, que desespero é esse, cara? A gente falou alguns dias atrás, né, que o governo americano falou que vai bloquear o visto de pessoas que são anti-americanas, que têm posições anti-americanas. E aí, de repente, do nada, o pessoal notou que havia um monte de tweets do Felipe Neto criticando o Trump e, de repente, todos eles foram apagados. Mas o mais engraçado é que o Felipe Neto respondeu, falou, não, olha só, eu sempre apago todos os meus tweets de tempos em tempos, só que dessa vez o programa que apaga engasgou e apagou milhares, mas deixou outros milhares. Caramba, então quer dizer que toda vez você apaga milhares de tweets. Quantos tweets você faz por dia, o Felipe Neto? Porque milhares de tweets, se você roda de tempos em tempos, né, deveria apagar daquele último período que você rodou, né? E curiosamente, apagou só os tweets que falavam do Trump, de Hamas e Palestina e essas coisas todas, e não apagou os outros, né? Aí agora parece que ele apagou tudo e coisa e tal, não tem mais tweet. De tempos em tempos eu sempre apago, mas aparentemente não é de tempos em tempos, não. Foi agora que ele deve estar pedindo visto. Eu só consigo imaginar isso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Querido Espere, Estou Vendo o Ancapsu, Só Tomo Café no Trabalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fiz um vídeo já há algum tempo, né, com o aviso que os Estados Unidos tinham dado de que a partir de agora os vistos vão ser precedidos de checagem das redes sociais, tá? O governo americano já fazia isso, tá? Isso não é novidade. Quando você vai fazer o visto aqui no Brasil, você tem que preencher um formulário enorme com um monte de coisas ali, e eles já faziam uma checagem da sua rede social quando você ia fazer entrevista. Né? Porque depois, como é que é o processo? Depois você tem duas fases. Você, depois de preencher esse formulário, você paga umas tarifas lá, e aí você tem que ir primeiro num lugar para entregar os documentos lá para fazer o visto. Essa parte é só entregar documento, não tem que fazer nada diferente. Aí depois você vai numa outra fase que é a entrevista no consulado. Aí na entrevista do consulado eles fazem um monte de perguntam um monte de coisa, você tem que responder ali as coisas que eles perguntam e coisa e tal. E a pessoa tem acesso a um sistema do lado de lá que eu nunca vi, eu nunca trabalhei em consulado, mas ela tem um monte de informações sobre você ali. E ela te faz uma série de perguntas e o objetivo dela, lógico, é saber se você quer mesmo só passear nos Estados Unidos ou se o seu interesse é enganar a imigração e ir para lá para ficar de vez, né? Esse é o grande medo deles lá. Então, ela faz essas perguntas e te dá o ok ou não ok, coisa e tal. O processo é tranquilo. A maior parte das pessoas tem o visto aprovado, não costuma ter problema. É uma pequena maioria que não é aprovado. E quem não é aprovado pode tentar de novo depois de 6 meses, então não é nada do outro mundo. Só que, de novo, eles já faziam, já falavam, eles já avisam no formulário que o seu nome será buscado nas redes sociais, já vão fazer pesquisa nas redes sociais suas para você tirar o visto, né? Só que até então, era uma pesquisa assim, dá uma olhada, não é uma pesquisa muito aprofundada. Agora, o que aconteceu? Eles contrataram um software que faz uma varredura profunda em rede social, tudo que tem ligação contigo, tudo quanto é comentário, coisas deletadas, coisas apagadas, perfis inativos, eles saem checando a coisa toda que tem relação contigo nas redes sociais. Então é uma pesquisa muito mais profunda que eles fazem agora, né? E justamente o objetivo é esse daqui, ó. Embaixada dos Estados Unidos anuncia que solicitantes de vistos devem deixar redes sociais abertas. Tem que deixar a rede aberta para a gente ver. E aqui, ó, Estados Unidos vão checar anti-americanismo em redes sociais de candidatos a visto. Então, quem for candidato a visto e começar a falar muita besteira, e anti-americanismo, entenda, é anti-ocidentalismo, anti-atlantismo, como eles dizem, né? Porque também se você criticar Israel, criticar a Europa e coisa e tal, eles botam no mesmo pacote, né? Então, eles checam essas coisas e aí encontram eventuais problemas, né? E aí é muito engraçado isso, porque eles estão falando claramente que não vão permitir que essas pessoas entrem nos Estados Unidos. E eu não sei se o Felipe Neto tem coisas nos Estados Unidos. Porque é o que eu falo para vocês, a maior parte das pessoas pode virar e falar assim, não, eu não quero mesmo ir para os Estados Unidos, qual o problema? Não quero ver o Mickey, não gosto do Pateta, acho o Pato Donald feio, não quero, pronto, beleza. Não, e é direito, ninguém é obrigado a ir para os Estados Unidos. Aliás, a imensa maioria da população do mundo passa a vida inteira sem nunca ir nos Estados Unidos e ninguém morre por isso, né? Mas o problema, como eu já falei para vocês, é que muitas pessoas, quando ficam mais ricas, tendem a guardar o dinheiro nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque é mais seguro, meu amigo. Guardar dinheiro no Brasil, o Brasil está a um passo de quebrar. Cada 4 anos o Brasil fica um passo de quebrar. Para quem tem muito dinheiro, é um risco do caramba isso daqui, né?
Então o pessoal, quando tem mais dinheiro, costuma guardar lá nos Estados Unidos, costuma comprar propriedades lá, costuma comprar casas e coisa e tal. E, de novo, né, eu entendo as pessoas fazerem isso. Realmente, os Estados Unidos têm uma estabilidade muito maior. Você pode até argumentar, não, porque a decadência do Império Americano, o pessoal adora de falar isso. E eu concordo, em algum momento vai haver a decadência do Império Americano, mas se você olhar pela história de Roma, levou uns 500 anos para Roma realmente decair no final das contas. Os Estados Unidos ainda está longe disso. A minha visão é que a época de ouro dos Estados Unidos ainda está por vir. Nós ainda estamos vendo a ascensão dos Estados Unidos, né? Depois vai ter decadência, lá na frente vai ter decadência, mas aí já vai ser daqui a muitos e muitos anos no final das contas, né? Enfim, e agora o pessoal, o Felipe Neto, embora ele fale que nós devemos criticar o acúmulo de capital, ele não fala isso, ele não fala que devemos criticar o acúmulo de capital, né, que o capitalismo é ruim, não sei o que lá, mas ele mesmo ganha dinheiro pra caralho, vocês sabem disso, é cheio de dinheiro. E aí ele deve ter alguma coisa lá, eu imagino que é isso. E ele tá preocupado que ele deve ter que renovar o visto dele. Aí o pessoal falando, dá uma limpada aí, ó. Aqui, ó, Felipe Neto apaga tweets mencionando e criticando o presidente Trump. Posts criticando o país também foram apagados. Recentemente, Paulo Figueiredo alertou que Erika Hilton, desculpa, Paulo Figueiredo, que estava nos Estados Unidos, alertou que Erika Hilton, Felipe Neto e Anitta poderiam ser barrados de entrar nos Estados Unidos, né? E parece que o Felipe entrou a sério. Os pessoal que reclamou que, pô, cadê seus posts, cara? Aí ele me veio com essa, cara. Olha só o papo do Felipe Neto. Eu sempre apago todos os meus tweets de tempos em tempos. Dessa vez, o programa que apaga engasgou e apagou milhares, mas deixou outros milhares. Peraí, o Felipe, tem um negócio errado aqui, cara. Milhares de tweets é justamente se você não apaga eles de tempos em tempos. Se você apaga eles de tempos em tempos, não vai ter milhares de tweets para apagar, né? Se tiver milhares de tweets para apagar, é porque você não apaga de tempos em tempos, né? Vamos combinar, né? Ou seja, e curiosamente o programa engasgou e apagou só os tweets que criticavam o Trump. É que o problema é esse, ele percebeu, né, que o pessoal pegou que eu apaguei justamente os tweets contra o Trump e coisa e tal, e deixei os outros, aí tem que apagar tudo. A solução é apagar tudo, né? Então tá na cara. Aí o pessoal sacaneando aqui, ó. Que programa é esse? Diz aí o nome do programa. Porque o pessoal sabe que ele tá mentindo, é lógico, né? Que não tem programa porra nenhuma, né? Ele que inventou isso na cabeça dele, né? O programa é o estagiário dele lá que saiu apagando os tweets. Apesar de que tem programa pra isso também, tá? Tem programa pra apagar tweet antigo, tem uns programas que fazem isso aí. Mas o pessoal tá tentando pegar ele na mentira aqui. Diz aí o nome do programa, pô. Fala aí qual é o programa. Cara, que coisa vergonhosa. O Felipe Neto, que coisa vergonhosa, cara. Pego na parada, na hora ali, no lance mesmo, né? Aí o pessoal aproveitou para botar aqui já as coisas aqui, tá aqui a mensagem aqui. Felipe Neto apaga posts antigos contra o presidente Trump e os Estados Unidos, né? Aí o pessoal lembrou eles aqui, ó. Não, esses caras o quê? Nada é pior do que Trump, diz o Felipe Neto aqui num post aí já de algum tempo atrás, né? Tem mais coisa aqui, ó. Com Trump ou Kamala, os Estados Unidos continuam sendo um país imperialista e genocida. A agenda estadunidense é uma só: destruir, boicotar ou financiar regimes que atendam a seus interesses. Caraca, não dá para ser mais anti-imperialista, mais anti-americano do que isso, né? Ou seja, o Felipe Neto, meu amigo, tá fudido, cara. Ó, esse aqui o pessoal vai saber aqui, ó. Quando o Elon Musk falou que o Lula vai perder a próxima eleição, aí o Felipe Neto, veremos, tente interferir, eu imploro, apenas tente interferir e não sei o que lá. Tem um monte de gente mandando aqui os prints do Felipe Neto falando as coisas que ele tá criticando lá os Estados Unidos, eu não sei o que lá e coisa e tal. E pronto, né? Bom, e de novo, olha só, o Felipe Neto tem o direito de ter a opinião dele. Ele não gosta dos Estados Unidos, eu acho que é perfeitamente válido, pode não gostar. Ai, país imperialista e não sei o que lá e coisa e tal. Mas aí vem a hipocrisia, é o que eu falo pra vocês. Aposto contigo que o Felipe Neto tá assim chateado, não é porque ele não vai poder ir na Disney. Se fosse só isso, ele tava meio que cagando pra coisa. Pô, vai na Disney de Paris, pô, meio que foda-se. O problema é que ele deve ter patrimônio lá, ele deve ter comprado casa lá, ele deve ter dinheiro nas contas lá. E aí ele tá puto da vida, porque ele não vai poder usar a casa que ele comprou lá, vai estar cheio de problema por lá. Então, é isso que ele tá chateado, né? Deve estar precisando renovar o visto dele, né? Você sabe, o visto americano, você tem que renovar a cada 10 anos, né? Assim, depois que você tirou o primeiro, o processo de renovação é muito tranquilo. Mas eles já avisaram que mesmo na renovação, eles vão dar uma checada nas suas redes sociais, vão ver se tem alguma coisa ali nas suas redes sociais para fazer a renovação do seu visto. Então, porque na renovação você não precisa fazer mais entrevista. A entrevista você faz só no primeiro visto que você toma.
você tira, né? Aí depois, quando você vai renovar, você faz a parte do documento, aí eles te dizem, na parte do documento eles te dizem, você vai precisar fazer a entrevista ou não, você não vai precisar fazer a entrevista. Na maior parte das vezes eles falam que você não vai precisar fazer a entrevista. E aí ele já vai te dar o passaporte pronto depois de alguns dias, né? Então a renovação é sempre muito mais tranquila. Mas o Felipe Neto deve estar querendo fazer esse processo agora, está preocupado que vou olhar a rede social dele. Ai, caralho, que coisa aqui. Não, e é isso aí mesmo. A Embaixada dos Estados Unidos avisou que vai checar a rede social de todo mundo. Não, e pronto, ué, o cara tem que botar a boca dele, né, tem que botar o coração dele onde a boca tá, né? Ou seja, se ele falou que não gosta dos Estados Unidos, que acha os Estados Unidos imperialista e coisa e tal, então, pô, vai passar as férias em Cuba, pô. Compra imóvel em Cuba. Bota o dinheiro lá no banco cubano, pô. Qual é, Filipão? Você não tá dizendo que Cuba é muito melhor? Bota o dinheiro seu lá, ao invés de botar nos Estados Unidos. Compra imóvel lá em Cuba, ao invés de comprar imóvel nos Estados Unidos. Querer o quê, né? A hipocrisia da esquerda, cara, não tem jeito. O Felipe Neto é o cara que falou, vocês lembram, né? Não critiquem o acúmulo de dinheiro e não sei o que lá. E ele lá na cobertura dele aqui no Rio de Janeiro, cheio de dinheiro pra caramba, entupido de grana, meu amigo. Eu vou te falar um negócio. Se hipocrisia fosse crime, meu amigo, a esquerda acabava, cara, porque a esquerda não vive sem a hipocrisia. São hipócritas por natureza. Você lembra até daquela candidata Manuela Dávila, lá do Rio Grande do Sul? Não, porque temos que lutar com nossa força, com a nossa hipocrisia. Não, ela voltou atrás, né? Hipocrisia. Porque eles sabem que são hipócritas, pô, não tem alternativa. Não tem como ser comunista sem ser hipócrita. O pessoal ganha dinheiro pra caramba e no final das contas não obedece às próprias regras que eles inventam pro comunismo deles. É só uma lorota para enganar otário e se fazer de bonzinho. Não que estou lutando pelo proletariado. Tá lutando porra nenhuma, tá lutando pelo seu próprio interesse, caramba.